Boa noite mais uma vez aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Números 13, do irmão Charles Henry McIntosh. Dizia um grande pensador, A.B. Alcott, o seguinte: o bom livro é aquele que se abre com interesse e se fecha com proveito. Vamos ter, ou pelo menos eu tenho, acredito que os irmãos também, que a Bíblia sempre será, foi, é e sempre será um excelente livro. Então, com base nisso, nós temos um bom interesse em começar a ler, e quando a gente termina, sempre temos um grande proveito. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens para espiarem a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, cada um deles príncipe entre eles. E Moisés, por ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Números capítulo 13, versos 1 a 3. Para compreendermos plenamente o mandamento anterior, devemos analisá-lo em conexão com uma passagem do livro de Deuteronômio, onde Moisés, ao repassar os fatos da maravilhosa história de Israel no deserto, os lembra da seguinte circunstância importante e interessante. Abre aspas. Partindo de Horebe, melhor dizendo, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da montanha dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, vosso Deus, vos pôs esta terra diante de vós. Subi e possuí-la, como vos disse o Senhor. Deus de vossos pais, não temais, nem vos assusteis. E cada um de vós se chegou a mim e disse: enviaremos homens adiante de nós, que nos espiarão a terra e nos farão saber por que caminho havemos de subir e a que cidades havemos de ir. Vem, Deuteronômio, capítulo 1, versos 19, 22. Agora temos aqui a raiz moral do fato declarado em Números capítulo 13, verso 2. É evidente que o Senhor deu o mandamento referente aos espiões por causa da condição moral do povo. Se tivessem sido governados pela fé simples, teriam agido de acordo com aquelas palavras comoventes de Moisés, entre aspas. Eis que o Senhor teu Deus
pôs esta terra diante de ti. Sobe e possua, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, nem te espantes. Não há uma única sílaba sobre espiões nesta esplêndida passagem. O que falta a fé, dos espiões, quando ela tem a palavra e a presença de Deus vivo. Se Jeová lhe tivesse dado uma terra, ela devia valer a pena. Não é que ele a tinha? Sim, verdadeiramente. E não somente isso, mas ele deu testemunho da natureza e do caráter daquela terra nas seguintes palavras brilhantes, entre aspas. Porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que brotam dos vales e dos montes, terra de trigo e de cevada, e de vinhas, e de figueiras, e de romãzeiras, terra de azeite, de oliveiras e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás bronze. Deuteronômios, capítulo 8, versos 7 a 9. Não deveria tudo isso ter sido suficiente para Israel? Não deveriam ter se satisfeito com o testemunho de Deus? Ele não havia espiado a terra para eles e lhes contado tudo sobre ela? Isso não era suficiente? Qual a necessidade de enviar homens para espionar a terra? Deus não sabia de tudo sobre ela? Haveria um lugar, entre aspas, de Dan a Berseba, com o qual ele não estava perfeitamente familiarizado? Não havia ele escolhido esta terra e a distribuído em seus próprios conselhos eternos para a semente de Abraão, seu amigo? Ele não sabia de todas as dificuldades e não era capaz de superá-las? Por que então eles, entre aspas, se aproximaram de cada um deles e disseram: enviaremos homens adiante de nós, e eles nos espiarão a terra e nos trarão notícias? Pode subir? Algum irmão quer fazer um comentário dessas interrogações? Alguma dúvida? Ah, leitor, essas perguntas chegam direto aos nossos corações. Elas nos descobrem e nos deixam completamente manifestos onde estamos. Não nos cabe sentar e friamente criticar os caminhos de Israel no deserto, apontar erros aqui e falhas ali. Devemos tomar todas essas coisas como tipos colocados diante de nós, para nossa advertência.
São faróis antecipados por uma mão amiga e fiel para nos alertar sobre os perigosos bancos de areia, areias movediças e rochas que se encontram ao longo do nosso caminho e ameaçam nossa segurança. Esta, podemos ter certeza, é a verdadeira maneira de ler cada página da história de Israel, se quisermos colher o benefício que nosso Deus designou para nós ao escrever tal registro. Mas talvez o leitor esteja disposto a fazer uma pergunta aqui, entre aspas. O Senhor não ordenou expressamente a Moisés que enviasse espiões? E se sim, como foi errado Israel enviá-los? É verdade que o Senhor ordenou a Moisés que enviasse os espiões, em Números 13, capítulo 13. Mas isso foi em consequência da condição moral do povo, conforme estabelecido em Deuteronômio 1. Não entenderemos a primeira, a menos que a leamos à luz da segunda. Aprendemos mais distintamente em Deuteronômios, capítulo 1, verso 22, que a ideia de enviar espiões teve sua origem no coração de Israel. Deus viu a condição moral deles e emitiu uma ordem em plena consonância com ela. Se o leitor se voltar para as páginas iniciais do primeiro livro de Samuel, encontrará algo semelhante na questão da nomeação de um rei. O Senhor ordenou a Samuel que ouvisse a voz do povo e lhe fizesse um rei. 1 Samuel, capítulo 8, verso 22. Seria ele aprovado o plano? Certamente que não. Pelo contrário, ele declara claramente que se tratava de uma rejeição positiva de si mesmo. Por que, então, ordenar Samuel que nomeasse um rei? A ordem foi dada em consequência da condição de Israel. Eles estavam se cansando da posição de total dependência de um braço invisível e ansiavam por um braço de carne. Desejavam ser como as nações ao seu redor e ter um rei que saísse à sua frente e lutasse suas batalhas por eles. Bem, Deus lhes concedeu o pedido. E eles foram rapidamente chamados a provar a inutilidade de seu plano. Seu rei provou ser um fracasso completo. E eles tiveram que aprender que era algo mau e amargo abandonar o Deus vivo e se apoiar em uma cana quebrada de sua própria escolha. Agora, vemos a mesma coisa na questão dos espiões. Não pode haver dúvida na mente de qualquer pessoa espiritual
que estude todo o assunto quanto ao fato de que o plano de enviar os espiões foi fruto da incredulidade. Um coração simples que confiasse em Deus jamais teria pensado em tal coisa. O quê? Enviaremos pobres mortais para espionar uma terra que Deus graciosamente nos deu e que ele descreveu tão completa, fielmente. Longe disso. Não. Antes, digamos, entre aspas, basta. A terra é dádiva de Deus e, como tal, deve ser boa. Sua palavra basta aos nossos corações. Não precisamos de espiões. Não buscamos nenhum testemunho mortal para confirmar a palavra do Deus vivo. Ele deu, ele falou. Isso basta. Vamos dar uma paradinha aqui, ver se algum irmão quer fazer algum comentário. Mas os irmãos podem me lembrar uma passagem que tem bíblica, que tem mais ou menos essa frase, assim, quando Deus disse alguma coisa lá, que isso basta, me lembre aí, pessoal, a minha graça, acho que a minha graça, o basta, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É a minha graça o basta, não é? Não é isso mesmo? Tá em Corinto. Coríntios, não é isso? Isso. Se não me engano, a primeira, a segunda. Ou seja, além do que está sendo colocado pelo irmão McTosh, existem outras passagens, em outras circunstâncias, em que Deus sempre está ali, lembrando, né? Eu vou dizer até assim, insistindo, porque não a circunstância que Cristo já enterrou lá no Calvário, mas por estarmos ainda nessa circunstância carnal, há uma tendência de preservarmos, pelo menos, não vou dizer assim, que sejam todos nós, né? Mas há uma insistência maior, uma insistência média e uma insistência menor. Quando você tem já um coração, vamos dizer assim, pacificado pelo conhecimento divino, você pode ter uma insistência menor de desobediência. Segundo Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu gosto muito dessa passagem. Quase toda vez que o povo de Israel, no caso lá, estava lá andando no deserto, né, fazendo aquela andada lá, sendo acompanhado por Deus, tanto à noite quanto durante o dia, volta e meia eles ficavam choramingando alguma coisa, né? Ou seja, a falta de confiança no Pai, no Deus, no caso dos judeus, era terrível, a ponto de se consumar a chegada a Canaã, praticamente quase ninguém lá que saiu do Egito pôde entrar, não ser dois. E de 20 anos para baixo, salvo engano. Então, é complicado essa situação e serve de exemplo também para nós aqui, hoje na graça, né? Eu falei há poucos instantes, pequeno, médio e grande insistência. Quando nós estamos em uma situação que pensa que está forte,
você termina fraquejando. E quando você observa que não é forte em nada, e você está lá embaixo, tá entendendo? Em relação ao que deveria estar espiritualmente, e você vê aquela fraqueza, aí você vai correr para o lado espiritual. Ou seja, fortalecimento vem quando você está ali na angústia. Porque você vai, se você for efetivamente o filho de Deus, se você é integrante, você é igreja, você vai ter, né, esse refrigério, você vai começar a sentir esse refrigério do Pai. Algum irmão quiser fazer algum comentário, é interessante. Só um breve comentário, irmão, em cima desse assunto aí. Acabei me lembrando aqui, né, que como é mostrado que eles duvidaram, não era vontade de Deus, eles mandaram, né, e a espia, o que o livro está trazendo aí, explicação. Não era vontade de Deus, apesar de Deus ter permitido, assim também como o Samuel ungiu lá o rei, passou na mente agora. Também não era vontade de Deus. Então, hoje, o irmão falando aí sobre essa questão, eu me lembrei, para nosso tempo, hoje, de João 5:24, né, que é uma questão que hoje é bem rejeitada, né, entre os cristãos, e é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão clara que é uma base para nós, né, João 5:24. Mais algum irmão? Irmãos, eu acredito que o escritor quer trazer aí uma reflexão muito importante acerca de algo que é muito comum em nós, a nossa ocupação conosco mesmo. O cristão, ainda mais o que aprendeu, né, da forma errada, e certamente fomos a maioria, acredita muito no que ele sente, nos seus próprios sentimentos, na sua própria fé, na sua própria justiça, na sua espiritualidade, por assim dizer, o quanto ele ora, o quanto ele lê a Bíblia, o quanto ele faz boas ações, e ele fica muito ocupado com ele. Isso tudo é muito bom, orar, ler a Bíblia, fazer boas ações. Mas a carne ainda está em nós. E aí, se não tivermos um coração bem exercitado, a gente termina fazendo tudo errado, mesmo com boas intenções, porque invalida tudo que é o Senhor, tudo que Ele fez, porque passamos a olhar para dentro e não para fora. E o mais importante é olhar para fora e não para dentro. E quando a gente olha para fora, a gente vê a cruz, que ela está lá fora. A gente vê um Cristo que morreu e que ressuscitou. A gente vê o sangue que ele derramou. E como está escrito, né, o sangue dele nos purifica de todo o pecado, né, o sangue do Filho de Deus, né, foi derramado e ele nos purifica. Está lá em 1 João. Nos purifica de todo o pecado. Não está falando lá assim, aquele que apreciar o valor do sangue será purificado de todo o pecado. Aquele que estima o sangue, que sabe o quão poderoso é o sangue, terá os seus pecados todos purificados. Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é simplesmente o sangue.
Ele está fora, não está dentro. Olhar para fora e não para dentro. É a fé no sangue. É a fé que Deus enviou o seu Filho. É a fé nele. Olhar para fora de novo e não para dentro. É acreditar no que Deus disse, não no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto, na quantidade de fé ou de apreciação que eu tenho por esta obra. Claro que todos nós temos uma apreciação pela obra, por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele é, mas não é isso. Não é o quanto eu aprecio, o quanto eu dou de valor ao sangue que eu sou liberto. Não tem nada a ver com a minha opinião, com o que eu acho, com o que eu sinto. Porque ao fazer isso eu estou me ocupando comigo e não com o que Ele disse. E Deus sabe o valor que há no sangue de Jesus. É tanto que isso a gente lembra lá de Israel, né? Quando eles, lá no Egito, Deus fala para eles, né? Quando eu ver o sangue, né? Eu vendo o sangue, passarei por cima. E vendo eu o sangue, né? Tá lá. Quando eles pintaram o umbral da porta, né? Com o sangue do cordeiro, e eles ficavam do lado de dentro, eu até postei isso no grupo, eles ficavam do lado de dentro da casa, eles não viam o sangue, não sabiam o valor do sangue, não tinha como estimar isso daí. Mas o importante era que Deus via o sangue. E Deus vendo o sangue, aí ele passa por cima, o anjo da morte passa por cima. E não vai entrar naquela casa. Então é muito importante a gente diariamente se exercitar com isso, porque é tendencioso, é da carne, de qualquer cristão, se ocupar consigo mesmo, ficar muito preocupado com e achar que ele vai estar bem pela quantidade de orações, de leitura da palavra, de fé, de boas ações, e o quanto ele aprecia a palavra, o quanto ele aprecia o sangue, o quanto... E aí ele pode se inclinar a achar que isso é que faz com que Deus o ame, faz com que Deus o salve, e nada a ver. Deus salva por causa do seu filho e porque ele vê o sangue. Ok. Leones, Só mais um complemento, irmão, dessa passagem aí, é que eu até me lembrei do rei lá que foi Saul, né? Não era a vontade de Deus, o povo pediu. A questão dos espias aí também, o livro é mostrado que, eu não tinha nem prestado atenção nisso ainda, que não era a vontade de Deus. E muita gente lê e passa desatento, não nota, né? Essas coisas. Então, o interessante é que hoje ainda continua, como nós acabou de falar aí. O sangue importante é o que está do lado de fora da porta, né? Ali, o batente. E o cristão, ele quer dar uma ajudinha. Às vezes quer, não, eu vou passar um pouquinho por dentro também. E aí é onde negligencia, não sei como é a palavra direito, essa passagem aqui de João 5:24, né? Que é uma passagem que, infelizmente, muitos cristãos, e com 30, 40 anos de cristão, talvez até convertido, não entende. Ele acha que tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. Então, essas passagens que os irmãos trouxeram no livro fez lembrar dessa passagem, porque é o que a gente observa bastante nesses tempos. ok. De qualquer jeito, nós temos que estar atento, né? Desperto, ou seja, temos que ser sentinela de nós mesmos e, dada a evolução que o homem hoje se encontra dentro do mundo, o próprio mundo, né, está forçando essa evolução, nós temos que ter a habilidade, não vou dizer nem habilidade humana, mas estar
mais ligado a Cristo, para que nós tenhamos um pouco mais de resistência, de força, e que o exercício das coisas sejam feitas para o próprio Senhor, e não para a glória do próprio homem ou de um outro mortal. Ok. Mas, infelizmente, Israel não estava em condições de adotar tal linguagem. Enviaram espiões. Ele os queriam. Seus corações os ansiavam. O desejo por eles residia nas profundezas da alma. Jeová sabia disso e, portanto, emitiu um mandamento em referência direta ao estado moral do povo. O leitor faria bem em refletir sobre este assunto à luz das Escrituras. Ele precisará comparar Deuteronômio 1 com Números 13. É possível que ele encontre dificuldade em julgar a verdadeira natureza e as raízes morais do ato de enviar os espiões, pelo fato de que a coisa foi, em última análise, feita em cumprimento ao, entre aspas, mandamento do Senhor. Mas devemos sempre lembrar que o fato de o Senhor ter ordenado que a coisa fosse feita não prova, de forma alguma, que o povo estava certo em buscá-la. A promulgação da lei no Monte Sinai, o envio dos espiões e a nomeação de um rei são todas provas disso. Sem dúvida, Deus anulou todas essas coisas para a sua própria glória, que a gente acabou de falar, e para a bênção final do homem. Mas, ainda assim, a lei não poderia ser vista como a expressão do coração de Deus. A instituição de um rei foi uma rejeição positiva de si mesmo. E podemos dizer que o envio de homens para espionar a terra prometida provou de forma muito clara que o coração de Israel não estava totalmente satisfeito com Jeová. Todo o caso foi fruto da fraqueza e incredulidade deles, embora consentidos por Deus devido à sua condição e dominados por ele em sua infinita bondade e sabedoria infalível para o desdobramento de seus caminhos e a manifestação de sua glória. Tudo isso se revela plenamente à medida que avançamos na história. Abre aspas. E Moisés os enviou, os espiões, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o sul, e subi ao monte, e vede o que é a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pequeno ou grande, e qual é a terra em que habitam, se é boa ou má, e quais são as cidades
em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e qual é a terra, se é fértil ou magra, se há madeira nela ou não, e sede corajosos, e trazei do fruto da terra. E era o tempo das primícias das uvas. Então, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, como se chega a Amate. E chegaram ao ribeiro de Escol, e cortaram dali um ramo com um cacho de uvas, e o carregaram dentre dois numa vara. E trouxeram das romãs e dos figos. O lugar foi chamado de Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que os Posso subir? Filhos de Israel cortaram dali e voltaram do reconhecimento da terra depois de 40 dias. E foram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Parã, a Cádiz, e lhes trouxeram a resposta, e a toda a congregação, e colheram para si o fruto da terra. E lhe fizeram saber, e disseram: fomos à terra para onde nos enviaste, e ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. Números capítulo 13, versos 17 a 27. Aqui, então, estava a mais plena confirmação de tudo o que o Senhor havia dito a respeito da terra. O testemunho de 12 homens quanto ao fato de que a terra manava leite e mel. O testemunho de seus próprios sentidos quanto à natureza do fruto da terra. Além disso, havia o fato revelador de que 12 homens haviam realmente estado na terra, passado 40 dias viajando por ela, bebido de suas fontes e comido de seus frutos. E qual, segundo o julgamento da fé, teria sido a clara inferência a ser tirada de tal fato. Ora, simplesmente que a mesma mão que havia conduzido 12 homens à terra poderia conduzir toda a congregação. Mas, infelizmente, o povo não era governado pela fé, mas sim por uma descrença sombria e deprimente. E até mesmo os próprios espiões, os mesmos homens que haviam sido enviados com o propósito de assegurar e confirmar a congregação. Mesmo eles, com duas brilhantes exceções. Estavam sob o poder do mesmo espírito que desonrava a Deus. Em suma, todo o plano provou ser um fracasso.
O resultado apenas manifestou a verdadeira condição dos corações do povo. A descrença era dominante. O testemunho era bastante claro, entre aspas. Chegamos à terra para onde nos enviaste, e ela realmente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Não havia absolutamente nada faltando da parte de Deus na questão. A terra era tudo o que ele havia dito, sendo os próprios espiões testemunhas. Mas ouçamos o que se segue, entre aspas. Contudo, o povo que habita na terra é forte, e as cidades são muradas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Números, capítulo 13, verso 28. Sempre há entre aspas, todavia, como diz o outro, entretanto, no entanto, no que diz respeito ao homem e quando a incredulidade está em ação. Os espiões incrédulos viram as dificuldades, grandes cidades, muros altos, gigantes imponentes. Viram todas essas coisas, mas não viram Jeová de forma alguma. Olharam para as coisas que eram visíveis, em vez das coisas invisíveis. Seus olhos não estavam fixos naquele que é invisível. Sem dúvida, as cidades eram grandes, mas Deus... Pode subir? Mas Deus era maior. Os muros eram altos, mas Deus era mais alto. Os gigantes eram fortes, mas Deus era mais forte. É assim que a fé sempre raciocina. A fé raciocina a partir de Deus para as dificuldades. Começa com ele. A descrença, ao contrário, raciocina a partir das dificuldades para Deus. Começa com elas. Isso faz toda a diferença. Não é que devamos ser insensíveis às dificuldades, nem devemos ser imprudentes. Nem insensibilidade, nem imprudência são fé. Há algumas pessoas tranquilas que parecem se virar na vida com base no princípio de pegar as coisas pela mão macia. Isso não é fé. A fé encara as dificuldades de frente. Está totalmente atenta à aspereza da mão. Não é ignorante, nem indiferente, nem imprudente. Mas o quê? Ela traz o Deus vivo. Letras garrafais. Ela olha para ele, apoia-se nele, bebe dele. Aqui reside o grande segredo do seu poder. Ela nutre, acalma
e a profunda convicção de que nunca houve um muro alto demais para o Deus Todo-Poderoso. Nunca uma cidade grande demais, nunca um gigante forte demais. Em suma, a fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e, como consequência, é a única coisa que eleva a alma completamente acima das influências das circunstâncias circundantes, sejam elas quais forem. Caleb foi o expoente dessa preciosa fé, quando disse, entre aspas, subamos depressa e a possuamos, pois somos bem capazes de vencê-la. Esses são os tons puros daquela fé viva que glorifica a Deus e não faz caso das circunstâncias. Algum irmão quer fazer algum comentário? Em razão até mesmo do horário? Irmão, Irmão Alexandre? Pois não? era só um pensamento rapidinho que Vamos ao pensamento, me irmão. veio aqui enquanto o irmão lia, né, toda essa história dos espias que o irmão McIntosh trouxe muito ricamente para nós, né? Eu mesmo nunca tinha visto por esse ângulo, né? E trazendo para a nossa realidade, né? Para o nosso tempo, para a nossa dispensação. É triste, infelizmente, irmãos, a gente vê o quanto de irmãos que estão nesse mesmo espírito desses espias, né? De que a promessa foi dada por Deus, assegurada por Deus, no caso do povo de Israel, e eles, achando que eles iriam conquistar por suas forças, né, foram lá e acho que não conseguiram enxergar que eles iam possuir a terra, porque eles achavam que era nas suas próprias forças que eles deveriam conquistar, né? Então, eu faço esse paralelo, né, pensando nos nossos irmãos que acham também que vão conquistar, né, o céu, o lar celestial, a salvação por suas forças, e muitas das vezes desfalecem, né, nessa promessa, parando de olhar para aquele que prometeu, né, parando de depositar a confiança naquele que disse que está consumado, como o irmão Isaac trouxe. Olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para aquilo que o Senhor fez, porque é aquilo que nos garante a nossa entrada no céu. Não é a nossa força, não é nós que vamos assegurar, ou conquistar, ou manter, ou qualquer coisa que seja. Foi o que Cristo fez. Então, a nossa promessa, a promessa de Cristo, né, a nossa esperança, melhor dizendo, né, descansa na fé, naquilo que o Senhor fez. E a gente aguarda, jubilosos pela vinda do nosso Senhor, sabendo que nós já estamos, né, assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez. Não porque nós
conquistamos ou nós estamos mantendo, né, como a gente vê muitos irmãos têm esse pensamento aí, né, que ou eles têm que conquistar ou eles têm que manter a salvação. Então, me veio esse pensamento, né, que o mesmo espírito daqueles espias de olhar para si, achar que eles queriam conquistar, e aí não vê em si poder para isso, é um dos nossos irmãos hoje, né, que estão olhando para si, achando que eles vão, que eles que têm que conquistar nas suas próprias forças a salvação e a sua morada no lar celestial com o Senhor, e muitas das vezes, e se deparam por não ter essa certeza, que eles olham para si mesmos e não vê capacidade para isso. Aí a gente pergunta, é triste que a gente pergunta para os irmãos, né, se tem certeza da salvação, se Cristo voltar hoje, tem irmãos que, meu Deus, não pode voltar hoje, porque eles acham que eles não estão prontos, né, que eles não estão prontos, que eles têm que fazer isso ou aquilo, que eles têm que consertar isso ou aquilo, para poder o Senhor os levar. É muito triste. Até aí. Teve outro irmão que queria fazer algum comentário. Leone? O horário já passou, irmãos. Em cima desse assunto aí também, eu me lembrei da passagem aqui. Mas se tiver já avançado o horário, a gente deixa para a próxima sexta e eu faço esse comentário. Os irmãos ficar por bem. Irmão Jefferson? Irmão Isaac? Algum, concorda em deixar para a próxima o comentário ou fecha agora? Aquilo que nós já conversamos, acho que em grão a gente vai aprendendo as coisas no Senhor, né? Ok. É o exercício da fé. Está lá em Hebreus 11:1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Passo aí para o irmão Jefferson para dar continuidade ao fechamento. Com a graça de Deus. Certo, Nito. Vou estar tirando na gravação. Aí, só para os irmãos saberem, né? Na próxima semana, se o Senhor assim permitindo, nós vamos começar a partir desse ponto aí. Lembrando que é capítulo 13. Já foi colocado lá no grupo, já.